torcedor vascaíno, passando por aqui para trazer uma grande novidade, uma parceria entre o canal Atenção Vascaínos e o site de apostas Bet7k. Você aí que é acostumado a torcer para o nosso clube de coração, agora também vai poder torcer pelo seu bolso. Como que eu faço isso, Faísca? Aqui na descrição desse vídeo, clica aí em cima que a partir da hora que você coloca 50 pila, eles dobram a sua aposta, vai para 100. Se você colocar 100, eles colocam 200 aí, sendo um grande incentivador para que você possa aí apostar não só nos jogos do nosso Vascão, mas nos jogos espalhados por esse Brasil inteiro, Série A, Série B, inclusive até a NBA. Eu sei que uma galera aí é muito ligada no basquete também. Enfim, a gama de possibilidades é muito grande e a Bet7k proporciona para você a aposta dobrada já na primeira que você faça. Valeu, galera! Se liga aí! Pensou aposta? Pensou Bet7k. Salve, torcedor! E agora, uma grande novidade para você. A galera da Bet7k lançou a braba. O bônus, que antes era até R$200, aumentou e aumentou muito. Bônus agora de até R$1.200. Ou seja, qualquer valor que você fizer o depósito até R$1.200, a Bet7k dobra esse valor para você. Pensou aposta? Pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, começando mais uma semana, segunda-feira, depois de uma vitória espetacular ontem do Vasco. Tô até meio sem voz ainda, meio gripado, mas não tem importância. Trago aqui as principais notícias do Vasco, então eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copia o link e joga lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E ontem no Maracanã, numa linda festa que fez o torcedor, inclusive nesse vídeo, na abertura desse Bom Dia Gigante, feito pelo meu amigo Ronaldo, que trouxe essa imagem aí dos jogadores comemorando junto com os torcedores do Vasco nessa linda festa feita no Maracanã. O Vasco bateu o Cruzeiro, líder Cruzeiro por 1-0, gol do atacante Getúlio. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui esse gol para você curtir novamente, de um ângulo diferente, de trás do gol. Esse gol marcado pelo Getúlio, o gol que deu a vitória para o Vasco, 1-0, nessa 12ª rodada, que inclusive com esse gol o Vasco subiu ainda para a terceira colocação com 24 pontos, são 6 vitórias, 6 empates, o Vasco está invicto na competição. E hoje tem um jogo importante, às 8 da noite se enfrentam Sport e Grêmio, jogo esse na Ilha do Retiro, pode deixar o Vasco ainda mais distante da 5ª colocação, que é o objetivo do Vasco, se manter no G4 e mais afastado do que nunca do 5º colocado do Campeonato Brasileiro. E essa vitória, como eu disse, saiu por 1-0 numa roubada de bola na defesa. A bola foi lançada para Gabriel Peck, que tocou para Nenê na esquerda e ele fez um lindo cruzamento de primeira com um golaço de cabeça de peixinho de Getúlio, fazendo o Vasco 1-0. Você tá vendo aí a comemoração do Getúlio com os jogadores do Vasco, muito importante essa vitória. E depois da partida, o técnico interino Emílio Faro falou da análise do jogo e também os destaques positivos do Vasco nessa partida. Aparentemente, todo jogo que um time bota um placar na frente, geralmente você tem uma situação do outro ficar mais com a bola. E nós tivemos muitas oportunidades de aproveitar essa situação de uma ansiedade de empatar para a gente estocar o adversário e conseguir o resultado. A equipe se comportou como foi combinado, a equipe se comportou dentro de um plano de ação e saímos daqui com um resultado favorável. Cara, se você observasse a participação dos jogadores que não entraram, também foi um destaque. A gente jogou como um todo na partida de hoje. A gente jogou com todo mundo voltado para a gente conseguir o maior número de vitórias em cada ação da partida e tornar esse resultado favorável a gente. O destaque hoje, novamente, assim como eu falei na primeira coletiva, o destaque foi o Vasco. E esse é um grupo que está comprometido com o Vasco. Então o destaque é o Vasco, com cada rosto representando uma pessoa, um elemento abaixo do escudo do Vasco. E como sempre acontece aqui no Bom Dia Gigante, depois de um jogo do Vasco, quem analisa a partida é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou desse jogo do Vasco, dessa vitória contra o Cruzeiro 1-0? Conta pra gente. Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Iniciando a semana feliz, não poderia ser diferente. Depois da vitória maiúscula ontem contra o Cruzeiro no Maracanã, mais de 60 mil pessoas, e o Vasco carimbou os 3 pontos e continua aí nessa luta para se manter e cada vez mais ser uma equipe sólida no G4. Ontem, como de costume a gente vem vendo nessa equipe do Vasco,
Uma equipe muito aplicada taticamente, uma equipe que sabe o que quer dentro de campo, com alguns jogadores com atuações acima do bem e do mal. Ontem o sistema defensivo do Vasco inteiro muito bem, com exceção do goleiro Thiago Rodrigues aí, que acabou falhando em 2, 3 lances, mas o Quinteiros eu acho que fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco. O Yuri novamente fez uma partida daquela absurda, inclusive melhorando com as bolas nos pés, ele que tinha até então uma certa dificuldade para sair jogando. E num lance da qualidade técnica do Nenê, o Vasco conseguiu o seu gol, uma puxada de contra-ataque aí que o Matheus Gonçalves rouba a bola do Zé Ivaldo, que ainda bem tentou dar uma caneta e errou. Matheus Gonçalves lança a bola para o Peck, que vê o Nenê passando, rola no Nenê, e o Nenê faz um cruzamento daquele realmente só quem trata a bola com carinho consegue fazer. E o Getúlio, como um centroavante, um 9 de área, vem rasgando, faz um golaço, e o Vasco venceu a equipe do Cruzeiro. Um resultado que deixa o Vasco sólido no G4, e eu acho que agora todo mundo já sabe o Vasco de 1 a 11. Com o retorno do Andrei Santos já no próximo jogo contra a equipe do Londrina, entra no lugar do Matheus Barbosa e essa será a equipe do Vasco por enquanto. Enquanto não vierem aí os reforços, o Vasco já tem os seus 11 titulares. Valeu, galera! Um abraço e uma semana feliz para toda a torcida vascaína. Valeu! E um dos destaques do Vasco nessa campanha da Série B do Campeonato Brasileiro é o atacante Figueiredo. Ontem, na transmissão da TV Globo, ele foi eleito o craque do jogo. E ele fala sobre essa emoção de ter jogado e disputado um jogo como esse no Maracanã, da vitória importante do Vasco e da missão que esse elenco tem em recolocar o time na Série A do ano que vem. É como eu sempre falo, o sentimento não tem explicação. Só você ver a atmosfera, a nossa torcida é linda quando apoia a gente, olha isso. E fico muito feliz, né, com essa premiação, é resultado de muito trabalho. Acredito eu que nosso grupo é um grupo muito forte, unido, e está buscando muito esse acesso, não só acesso, o título também, né, e acredito eu que vai dar certo com o apoio dessa torcida linda. A gente busca essa liderança sempre, né, a gente busca estar entre os 4, mas a liderança é sempre nosso ponto principal, né. Mas acredito que agora estamos mais perto do nosso objetivo, mas tem muita rodada ainda pela frente e a gente vai dar nosso máximo para conquistar esse acesso. E daqui a pouquinho vamos falar sobre a situação do novo técnico do Vasco. O Flávio Dias vai chegar aqui nesse Bom Dia Gigante e vai trazer todos os detalhes para você. E o Emílio Faro falou inclusive sobre isso na coletiva pós-jogo, sobre essa situação, de como vai encontrar o novo treinador do Vasco, tudo que está sendo montado hoje no elenco do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vai encontrar uma plantação com um bom adubo, vai encontrar uma plantação muito bem arada, vai encontrar uma área pavimentada, como foi a palavra que foi utilizada lá em Recife. Não se trata do Emílio, se trata do Vasco. Isso que eu quero deixar bem claro. Hoje a gente vive um mundo com tantas pessoas querendo o topo e se degladiando pelo topo, e eu tenho muito orgulho do que eu venho fazendo há 35 anos no futebol. Ser a parte do suporte. E dar suporte a quem está no topo. E não ir todo mundo para o topo. Porque o desmoronamento é claro. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, para tudo que você está fazendo, como prometido, chega ele, Flávio Dias, com todos os detalhes sobre essa nova contratação do Vasco para treinador. E aí, Flávio Dias, conta detalhes sobre Maurício Souza, o novo técnico do Vasco. Conta pra gente, bom dia!
Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a todos vocês ligados aqui no Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, dia 13 de junho de 2022. Um dia que pode marcar o anúncio oficial do novo técnico do Vasco para o restante da temporada. A história, mais ou menos, vocês já sabem. O Vasco fez um processo de seleção depois da saída de Zé Ricardo. Colocou o Emílio Faro, que não quer continuar como treinador. Já disse isso claramente, inclusive falou para mim. Iria comandar para ajudar, porque sabe que pode ajudar, como muito tem se falado no Vasco, porque os processos estão ajudando, as coisas estão encaixadas. Ganhou do Náutico, ganhou do Cruzeiro, mas o Vasco teria que anunciar um treinador. O que aconteceu? Nesse processo de seleção, durante algum tempo, nessa semana, chegou-se a uma lista de 10 nomes. Alguns treinadores saíram por conta de algumas situações que não estavam agradando, talvez o dia a dia não fosse melhor, o treinamento não era tão bom, ou então talvez fosse mais estrela do que o grupo, ou então pudesse ser mordido pela mosquinha azul, situações que vetaram alguns treinadores. Aquele que ficou como berlinda foi André Jardine, treinador que foi base do São Paulo, campeão da Copa São Paulo pelo São Paulo e também chegou a treinar o profissional e que foi campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio. Jardine foi para o México e o Vasco fez uma consulta a André Jardine. Só que os mexicanos só liberavam Jardine mediante pagamento de uma multa pesada de $1 milhão. O Vasco está fazendo, e o Carlos Brasil disse isso aqui na última quinta-feira, uma série de contatos com a 777 para, claro, já pensando no futuro, apesar da 777 não estar estabelecida, depender de ainda alguns estudos, principalmente a diligência ser fechada, chegar a um consenso de proposta, para aí sim, Beneméritos Fiscal e Conselho Deliberativo darem um ok, e aí em seguida a AGE referendar. Dando ok nessa situação, tudo fechado, a 777 vai poder dar as cartas. Mas enquanto isso não acontecer, a empresa norte-americana preferiu não pagar a multa. Mas deu ao Vasco o aval, confiou naqueles que trabalham no clube de escolher um outro nome. E o nome que é de consenso dentro da comissão, dentro daqueles que trabalham no departamento de futebol, seria o de Maurício Souza. A direção do Vasco ficou um pouco assim, sabendo que a repercussão não seria das melhores, porque é um treinador que não tem grande experiência, mas também confiou a parte que comanda o futebol do Vasco, a todos aqueles que estão dentro da comissão técnica do Vasco, que conhecem muito o Maurício Souza. E o Maurício Souza, eu tive a oportunidade de falar com ele no sábado, antes dessa quase confirmação. E ele me disse: Flávio, ainda não estou assinado, ainda não posso lhe dizer abertamente. E eu disse a ele: mas a gente sabe que a rejeição é muito grande, como é que você encara isso? E ele me disse: olha, todo tipo de rejeição é ruim, mas eu encaro com naturalidade. Sou pouco conhecido e as pessoas, claro, vão desconfiar. Só que eu tenho muita certeza da minha capacidade. Isso foi no sábado. Ontem, quando a notícia estourou, aliás, notícia que foi dada aqui no canal pela Jéssica Dias, enquanto eu ainda estava aqui, o canal Atenção Vascaínos foi quem citou o nome do Maurício Souza, eu tive a oportunidade de conversar de novo com ele. E ele me disse: olha, eu ainda não assinei, mas essa desconfiança eu vou mudar se eu assinar. Eu entendo enormemente essa rejeição, mas, me disse ele, vamos fazer o Vasco voltar. Esse é meu objetivo. Ele está firmando um contrato até dezembro, ele participou desse processo seletivo com mais 10 homens, com 10 profissionais, com 10 pais de família, gente que também tinha muito interesse, mas se ele foi escolhido, algum tipo de mérito ele tem. E ele deixou bem claro, aquele que acha que o maior mérito é pelo fato do Carlos Brasil me conhecer, eu não conheço o Carlos Brasil, ele não é meu amigo, sempre fui adversário do Carlos Brasil. Na verdade, quem ele conhece dentro do Vasco é o Eduardo Húngaro. Eduardo Húngaro, que foi o primeiro treinador a dar uma chance ao Maurício Souza num time profissional. Em 2014, no Botafogo. Ele esteve no Botafogo depois de ter saído do futsal do América, o nosso Ameriquinha, Emerson Rocha. Em 2010 ele foi para o Botafogo para o Juvenil e em 2014 no time Sub-20 o Eduardo Húngaro o puxou para o time profissional do Botafogo. Em 2016 ele deixa o Botafogo e ficou de 2010 até 2015 trabalhando no Sub-13, no Sub-15, no Sub-17 e no Sub-20. E aí eu acabei
mandando uma mensagem para ele no final e disse: olha, se você acertar, muita sorte, mas, por favor, ajude os vascaínos a serem felizes de novo, disse a ele. Ele disse: Flávio, nós vascaínos merecemos. E eu tive que fazer a pergunta: você, é verdade, sempre foi vascaíno desde pequeno? Ele disse: desde os 6 anos de idade. Portanto, tem uma relação muito próxima também afetiva com esse profissional que fez o seu trabalho mais destacado no Flamengo. Quando ele foi para o Flamengo em 2017, para o futsal, o Flamengo fechou uma parceria com a Casa de Espanha, que é um time que tem muita força no futsal, mas ele ficou pouco tempo no futsal, porque ele é oriundo do futsal, tem conceitos do futsal. E ele foi para o Sub-17 e em seguida, no mesmo ano de 2017, foi para o Sub-20. Em 2018, foi auxiliar de Dorival Júnior e de Maurício Barbieri. Inclusive, foi técnico interino do Flamengo em 2 jogos na Libertadores, quando o Maurício Barbieri estava suspenso. Em 2020, ele comandou os 4 primeiros jogos do rival no Campeonato Carioca, inclusive ganhando um jogo do Vasco, lembra? Aquele jogo por 1-0, que o Ribamar teve o gol anulado? Foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jorge Jesus e os demais jogadores principais estavam em férias prolongadas, e Jorge Jesus, inclusive, entregou a medalha de campeão da Taça Guanabara para o Maurício, dando a ele a certeza do bom trabalho que ele fez, que foi significativo para que o Flamengo ganhasse a Taça Guanabara. Com a saída de Domenech Torrent, em 9 de novembro de 2020, ele assumiu o time, mas ficou um dia só, porque logo em seguida entrou o Rogério Ceni. Só que ele assumiu no lugar do Rogério Ceni e da mesma forma assumiu também no lugar de Renato Gaúcho, porque também era sempre o treinador da casa. Por estatísticas, ele esteve em times profissionais ou como auxiliar ou comandando em 20 ocasiões, entre 2018 e 2021. No Botafogo foi campeão sub-20 em 2014. No Flamengo foi campeão da Copa São Paulo 2018, Carioca 18 e 19, Brasileiro 19 e da Supercopa do Brasil em 2019 no sub-20. É conhecido como Mauricinho. E eu perguntei a alguns profissionais do futebol se conhecem. E todos me disseram: é um treinador que gosta de jogar com defesa baixa, com 3 atacantes, muito o que o Vasco está fazendo hoje, com 2 pontas abertos. É um treinador mais posicional, que gosta de volante jogando lado a lado e com os laterais também dentro do possível, espetando, jogando lá dentro. É um treinador que, segundo essas pessoas com as quais eu conversei, gente do futebol, que é muito bom, dá muito bons treinos, mas todos me disseram a mesma coisa: pega um fio desencapado porque talvez não fosse a hora ideal, porque Emílio Faro assumiu o time, ganhou 2 jogos e agora ele vai ter que manter isso. Mas como tem contrato até dezembro, está sob o risco, porque se não for bem, a 777 entrando com certeza vai tirá-lo. Mas é um risco que a direção de futebol e a comissão técnica do Vasco acham que vale, porque todos gostam muito dele. Ele inclusive me disse isso: Flávio, trabalhei com Eduardo Húngaro, conheço mais gente dentro do Vasco, a comissão técnica toda queria a minha ida para lá. Como, por exemplo, Cláudio Rocha, que é a pessoa que cuida da parte de supervisão, o próprio Emílio Faro trabalhou com ele, Duda, que também trabalha na comissão técnica, enfim. O clube queria a ida dele, a parte do futebol queria a ida do Maurício Souza. É isso, Emerson, um amplo panorama em relação a Maurício Souza, que deve ser anunciado hoje, e é claro, o torcedor não gostou, mas ele, como me disse, está preparado para mostrar ao torcedor que desde os 6 anos gosta, torce pelo Vasco e que agora tem a grande oportunidade na sua vida, no seu time de coração. Será que isso pode pesar? Tchau, Emerson. Logo mais a gente está na nossa tradicional live. Valeu, Flávio Dias. Obrigado por todas essas informações. O novo técnico Maurício Souza, eu quero saber de você, torcedor. Gostou dessa contratação? Dá para confiar que Maurício Souza possa fazer um bom trabalho no Vasco? Comenta aqui embaixo, que é importante o seu comentário, a sua participação nesse vídeo, e mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, que é importante também compartilhar, copiando o link e avisando para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Hoje não tem Boletim AV, mas tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite. Vamos falar muito sobre a contratação do Vasco do técnico Maurício Souza, que deve ser oficializado
atualizada nas próximas horas. Então, mais uma vez, agradecendo demais a sua audiência. Também no nosso segundo canal, o Ave Mais, tem um Acorda Vascaíno feito pelo Flávio Dias, um desabafo importante. Depois você vai lá assistir assim que acabar esse Bom Dia Gigante. Grande abraço, ótima segunda-feira. A gente volta amanhã aqui no Bom Dia Gigante, logo pela manhã, para trazer as principais notícias para você aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!